Hoje eu quero falar sobre o anime Monster. Mano, eu sinto como se fosse a primeira vez aqui em um ano de canal que eu tô falando sobre algum anime bom, tá ligado? Mas esse anime aqui eu tinha que falar sobre, especificamente sobre a cena que eu vou falar aqui hoje, porque essa bosta simplesmente explodiu na minha cabeça. E obviamente esse vídeo aqui vai ter spoiler de Monster. Aliás, eu tô literalmente falando de um dos maiores plot twists da obra inteira, tá ligado? Então se tu não quer levar spoiler do anime, tu sai do vídeo aí, tá? Desculpa quem não viu Monster e queria ver um vídeo aí, perdão. Basicamente o plot que eu quero falar sobre hoje é o de que a Nina, que é a irmã do Johan Liubert, o maior vilão da história dos animes, o vilão com mais aura de toda a história dos animes, que a gente tava acompanhando ela ali num arco da história, né, durante um arco inteiro, era na verdade o próprio Johan vestido da própria irmã. Cara, é absolutamente bizarro. E eu quero tentar explicar aqui o quão insano é esse twist. Vamos começar aqui falando do quanto o anime tava dando pistas muito óbvias desse negócio, por incrível que pareça, tá? Isso aqui é o maior ouro desse arco aqui, tá? Primeiro que a Nina, ela tinha virado um completo serial killer do nada, e isso aí é muito contra o que a gente tinha visto ali da personagem até agora. Mas dá pra passar um pano nesse negócio ainda, tá? Porque a Nina, ela é mais doidinha que o Tenma, ela é mais agressiva que o Tenma. O Tenma, no caso, é o protagonista, não sei se eu preciso explicar isso. Então tu pode pensar que, mano, se pá que ela só endoidou de vez mesmo, decidiu resolver essa merda aí por conta própria, é isso aí, mano. Mas a outra coisa que é muito estranha, que é pra mim, mano, quase que, assim, em teoria é quase o anime entregando o plot, né? É quando um dos atos dela é causado por balinhas envenenadas com relaxante muscular, tipo, bem específico assim, que é exatamente a forma como o Johan matava as vítimas dele. Quando eu vi esse negócio das balinhas, eu fiquei muito confuso. Acho que todo mundo que viu isso ficou muito confuso, porque, mano, eu pensei, pô, a Nina coincidentemente pensou em matar ali os policial da exata mesma forma que o Johan matava as vítimas dele. Pô, isso aí ia ser bem engraçado. Ou se pá, talvez, né, pensei aqui numa teoria, mano. Vai que o Johan pegou um dia ali quando eles eram criança e começou a fazer uma apresentação de PowerPoint ali, ensinando as top 10 formas mais efetivas de matar uma pessoa. Também tem um negócio de que a Nina tinha umas informações muito privilegiadas, assim, que ela não deveria ter. E o anime vai te mostrando essas bizarrices que vai te confundindo ali cada vez mais, num ponto que, mano, você tá ali teorizando 27 coisas diferentes. Pô, se pá que a Nina, mano, desde sempre ela era uma traidora. Pô, se pá que, sei lá, mano, a Nina agora tá fechadona com o Johan, sei lá. Ou sei lá, vai que a Nina saiu pra investigar por conta própria as coisas e agora ela tá indo atrás do Johan sozinha. Cara, não sei, mano. Eu pensei em 27 coisas diferentes e nenhuma delas era de que a porra do Johan Liubert do anime Monster se travestia da própria irmã, mano. E eu acho que esse que é o mais bizarro desse plot twist. Ele não te surpreende por ser um negócio que acontece do nada, por ser um negócio repentino, muito pelo contrário. Ele te dá todas as pistas que você precisaria ter, mano. Mas mesmo assim, tu nunca imaginaria um negócio desse. É impressionante. E pra mim, esse plot twist, ele sintetiza o melhor dos dois mundos, sabe? Porque, por exemplo, a gente tem aí o Interestelar, grande filme do diretor, que eu esqueci o nome agora, Zack Snyder. No início do filme tem umas pistas ali do que ia ser o plot twist final do filme. E assim, eu vou ter que me desculpar agora com todos os fãs de Interestelar, mas essas pistas simplesmente deixam o plot a coisa mais previsível do mundo. O que faz a revelação toda ser bem sem graça. Por mais que eu talvez seja a única pessoa do mundo que tenha essa opinião, porque essa cena é uma das cenas mais icônicas da história do cinema, assim. Mas aí tem também o extremo oposto disso, né? Que é o segundo mundo. Eu falei que é o melhor dos dois mundos. Eu falei agora o primeiro mundo, vou falar do segundo. Que é o negócio de assim, pô, você se surpreende, mas é completamente de graça o plot twist. Não vou achar nenhum exemplo de uma obra que faça isso, pau no c de vocês. Mas assim, não é legal quando uma obra te insere ali um plot twist que não tinha, mano, nenhum indício, nenhuma pista, nada que indicasse aquilo. Porque, pô, assim, beleza, você se surpreende, né? Tipo, oh, meu Deus, não esperava que isso ia acontecer. Mas deixa um gosto tão amargo na boca, mano. Enfim, voltando pro Monster agora. Quando eu vi essa revelação, a primeira coisa que eu pensei foi, mano, esse bagulho aí é no mínimo meio forçado, né? O anime não vai conseguir explicar esse negócio aí, mas nem f***. Aí ele vai lá e explica o negócio. Quer dizer, ele não explica tão bem quanto eu gostaria que ele explicasse, porque ele deixa muita coisa ali em aberto. Mas a explicação, que é a que mais importa, que é o porquê, o Johan é tão bom em se vestir da irmã dele. Aí sim ela é bem explicada e é bem convincente. E a explicação é que basicamente o Johan faz isso desde que ele nasceu. Desde que o cara era praticamente um feto, o cara já se vestia da irmã dele. Aí o motivo pelo qual ele fazia isso já é um pouco mais misterioso, mas eu vi umas teorias no Reddit bem interessantes que falam que a mãe do Johan vestia ele assim pra esconder ali, né, de quem morava do lado da casa deles, que ela era mãe de gêmeos. Porque assim, eles estavam ali escondidos do governo, tá ligado? Quem assistiu sabe. Aí quem morava ali do lado e via ela saindo em algum
momento com um dos filhos, pensava que ela era mãe de uma única filha. Porque assim, uma mãe de gêmeos é uma característica muito que vai chamar a atenção de qualquer um que vê isso. Pô, se tu agora sair da tua casa e ver que tua vizinha nova aí é uma mãe de gêmeos, você vai pensar, caraca, que legal, né? Pô, vou contar pra minha mãe aqui. Porque é uma característica bem específica, querendo ou não. Então ela fingia que tinha só uma filha vestindo o Johan da irmã dele. Porque assim, é uma ótima explicação, tá? Então eu vou perdoar o anime aqui por não explicar tão bem ele mesmo. Mas tá, vamos continuar aqui. A gente chegou numa parte que eu gosto muito, tá? Porque assim, depois disso aqui, o anime ele precisa de alguma forma passar todo esse conhecimento que acabou de acontecer pro tema. Conhecimento no caso do arco inteiro, né? Não da parte do Johan ser a Nina. Isso aí não vai saber, obviamente. Mas o arco do bagulho do Suki, que ele teve os policiais lá corruptos mortos, e aí depois ele foi acusado, tudo mais. Isso aí precisava passar pro conhecimento do tema, pra assim a narrativa do anime poder prosseguir, certo? Aí tu imagina que a maneira que o anime vai fazer isso é tipo assim, pô, o tema sem querer de alguma forma encontra aí o Suki, ou outra pessoa encontra o Suki, e o Suki conta os bagulhos aí pra pessoa ou pro tema, e o tema fala, ô, lagar. Mas não, o jeito que o anime faz isso mano, o anime mostra o tema ali lendo um jornal sobre os aços do Suki, e nessa hora o próprio tema mostra pro espectador que tá vendo o anime que o que tinha acontecido com o Suki era um espelho ferrado do que aconteceu no início do anime, era um reflexo assim perfeito do que tinha acontecido no comecinho do anime, porque assim, o Suki ele era um detetive muito promissor, tal como o tema era um médico muito promissor. O Suki ele foi aclamado como um herói depois que os superiores corruptos dele lá morreram por causa de balinhas envenenadas com relaxante muscular. Exatamente da mesma forma que o tema foi aclamado como um herói depois do mesmo, exatamente do mesmo acontecimento. Os superiores corruptos dele lá morreram por balinhas com relaxante muscular. Aí depois disso aí, o Suki ele fica foragido e aí ele vira um suspeito do assassinato dos superiores dele. Exatamente da mesma forma que aconteceu com o tema no início do anime. Cara, é impressionante isso. Nessa hora que o tema mostra o quão idêntico é esses dois casos, mano, eu tive um colapso mental. Meu cérebro foi oficialmente explodido. Só nesse arco a gente teve umas 2 vezes em que o anime jogou as coisas na sua cara e você não percebeu, porque a execução dele é completamente sagaz. O Urasawa, que é o mangaka dessa obra, ele é o maior gênio que já existiu. Vou ler todas as obras dele, 20th Century Boys ali, Pluto, tudo que existe eu vou ler desse cara, mano. Porque esse cara é um abençoado, é um enviado de Deus. Só acho que ele podia ter escrito um final melhor pro anime, tá? Que eu achei o final meio bunda.